Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o modelo de dados Permission aqui do Adiante Framework. Meu nome é Fabrício, sou programador PHP. Eu já peço para você se inscrever aqui no canal para você estar recebendo mais dicas legais como essa, e também clique aí no botão curtir, gostei, para você apoiar o canal e também para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, é bacana, e aí vai estar compartilhando com outros colegas, beleza? Vamos lá, para quem é usuário, iniciante, ou não, para quem já tem um tempo aí no Adiante, é fundamental você entender a estrutura de tabelas aqui do Permission, traduzindo para o português seria permissão, tá? Então é importante você entender essa estrutura. O Permission, que é essa estrutura de tabelas, tem como objetivo armazenar informações referentes a, por exemplo, a autenticação da tua aplicação aqui no Adiante Framework, por exemplo, controle de permissões de usuário, cadastro das unidades, ou seja, empresas que vai estar cadastradas no sistema, os grupos de menus e etc. Tá? Então o objetivo aqui é explicar as tabelas dessa estrutura, principalmente pelo fato de ser inglês, e pode ser que você chegue agora no Adiante Framework e você não entenda, e etc. Então eu deixei tudo traduzido aqui. Então eu vou explicar qual a tabela que está relacionada com quem, enfim. Então a ideia aqui é mostrar, ter uma noção básica para você entender aqui a estrutura, beleza? Então vamos começar aqui do lado esquerdo com a tabela aqui, System User. Traduzindo para o português seria usuários do sistema, mas traduzindo aqui para o português seria usuários. Então imagina que essa tabela aqui é a tabela responsável por cadastrar os usuários aqui para fazer autenticação na aplicação do Adiante Framework. Tá? Eu coloquei os principais campos, então aqui eu tenho aqui o ID, que é o automático. Eu tenho um name, que seria justamente para cadastrar o nome do usuário. Eu tenho o password, eu tenho o e-mail e o campo System Unit ID. Esse campo aqui, System Unit ID, é justamente para informar qual é a unidade principal que esse usuário vai estar vinculado, ok? Ao lado direito, a gente tem aqui a tabela chamada System Unit, traduzindo seria a tabela que vai cadastrar as unidades, ou caso você queira entender melhor, imagina que vai ser as empresas do sistema. Então imagina que vai ter lá a matriz, aí vai ter a filial A, filial B, filial C e etc. Tá? Aqui abaixo a gente tem já uma tabela chamada System User Unit. Para quem já tem um conhecimento aí básico de inglês, vai entender que user é usuário e unit é justamente aqui do System Unit. Então, traduzindo aqui, eu coloquei o rótulo, vai ser justamente a tabela que vai cadastrar as unidades daquele usuário. Ou seja, o Fabrício, ele é gerente, aí ele vai ter acesso à empresa A, a matriz, e também acesso aos dados da unidade, B ou C e etc. Isso é tudo definido lá no cadastro do usuário. Então, seguindo aqui com as tabelas, explicação, a gente tem aqui a tabela chamada System Group, que traduzindo seria a grupos, Então, aqui é a tabela que vai armazenar quais os grupos do sistema, por exemplo, a administração, cadastro financeiro, movimentação, fiscal e etc. Tá? Então, o System Group é justamente o campo que vai armazenar essa informação. Seguindo aqui, a gente tem a tabela System User Group, ou seja, vai ser a tabela responsável por cadastrar ou armazenar, enfim, quais os grupos que aquele usuário vai ter acesso. O Fabrício ele vai ter acesso ao grupo cadastro financeiro e fiscal. A Maria vai ter só acesso ao grupo financeiro, e assim por diante, tá? Aqui ao lado do grupo a gente tem a tabela System Program, que é justamente a tabela que vai armazenar todas as classes formulário do teu sistema. Por exemplo, você criou lá o formulário, cliente form, produto form, venda form,
ou uma listagem, né? Por exemplo, fluxo de caixa list, ou produto list, e etc. Então, toda a classe controle PHP que é criado aqui no Adiante Framework vai ser cadastrado nessa tabela aqui, System Program, tá? Ou programas, beleza? Da mesma forma que eu tenho aqui o System User Group, ou seja, que eu armazeno os grupos daquele usuário, eu vou ter também a tabela chamada System User Program, ou, no caso, programas do usuário. Vale ressaltar aqui que só o fato de ter já a tabela System User Program, e aí, por exemplo, o formulário aqui, cliente form, está aqui no grupo de cadastro, e aí só pelo fato desse grupo aqui, cadastro, e está vinculado ao usuário, então, em teoria, esse programa aqui, ele não precisa estar habilitado aqui, tá? Por quê? Porque justamente o grupo que está vinculado ao usuário, ele já vai ter acesso a esse cara. Como assim? Por isso que entra aqui a tabela chamada System Group Program. Ou seja, dentro do grupo, quando você vai cadastrar lá, por exemplo, imagine um grupo financeiro. Então, nesse cadastro aqui, a gente vai ter uma listagem onde ele vai armazenar os programas, ou seja, os formulários, para aquele grupo. Então veja que está tudo amarrado, está tudo vinculado. Ou seja, o cliente form, ele é um programa aqui dessa tabela que está cadastrado no grupo do cadastro, por exemplo, o financeiro, né? Então, e aí esse grupo está vinculado aqui, ao usuário. Então veja que está tudo vinculado, relacionado, né? Então, essa tabela aqui, no caso, System User Program, ela é só uma tabela auxiliar, né? Ele não é uma tabela principal. Como eu falei, o programa está vinculado ao grupo, o grupo está vinculado ao usuário aqui, ó. Então, está tudo amarrado. Então, dessa forma aqui, ele está vinculado. Mas por que existe essa tabela? Porque, por exemplo, esse programa está vinculado ao grupo que está o usuário, beleza. Mas pode ser que tenha algum formulário em específico, você, né, no caso, vai definir, beleza, o financeiro está para ele, mas, por exemplo, o almoxerifado, um formulário em específico, ele pode ter acesso. Pronto, você vai lá nessa tela aqui do usuário. Então, veja, eu basicamente expliquei aqui em alguns minutos o fluxograma, né, vamos dizer assim, um fluxo de funcionamento aqui, do relacionamento aqui do modelo Permission. Então, eu acredito que eu expliquei aqui de uma forma bastante simples, para você estar aí, né, entendendo como funciona, né, esse relacionamento aqui do modelo Permission. Preferência eu acabei não explicando, vou até explicar aqui para não ficar incompleto, né? Eu acabei esquecendo aqui do System Preference, tá? Que é justamente preferências, que é justamente uma tabela que fica responsável, né, por armazenar as preferências, né, do sistema, que aí eu vou mostrar agora aqui para você entender. Se eu vim aqui em preferências, você vai ver que eu tenho um formulário aqui que nada mais é do que algumas informações que eu vou utilizar no sistema, por exemplo, como envio de e-mail, né? Então você, no caso, precisa preencher aqui o e-mail de origem, o SMTP, se tem autenticação ou não, o host, a porta, usuário e senha, né? E aqui um campo chamado termos de uso, né? Que é um recurso aqui também do Adiante Framework, que ele aplica aqui no login. Mas basicamente essa tabela System Preference, né? Que é o preferência, vai armazenar isso aqui, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado dessa dica, né? Como eu falei no início, se inscreva aqui no canal para você receber mais dicas legais como essa. Clica aí no botão gostei, né? Que ajuda muito o canal. É uma forma de você me informar que você está gostando do conteúdo, e principalmente o YouTube, né? Ele vai entender que esse conteúdo é bacana, é relevante, e aí ele vai estar compartilhando, né, com outros colegas aqui da programação PHP. Beleza? Então é isso, fica com Deus e até a próxima.